Olá, nono ano, tudo bom? Faz tempo, né, que a gente não se vê. Espero que sejam todos bem. E nós estamos aqui hoje para mais uma aula. Na verdade, é uma aula revisão sobre figuras de linguagem. A gente vai estudar semiótica. Quando nós vimos na primeira vez, a gente estudou várias figuras de linguagem. Lembram-se? Antes da gente sair para o ensino remoto, lá quando nós estávamos indo para a escola no ensino presencial ainda. Dessa vez, a gente vai ver menos tipos de figuras de linguagem neste momento, tá? Em outro momento, a gente vai ver outras figuras de linguagem, tá? Então, vamos lá? Então, pensando nas figuras de linguagem, o que são? O que são essas figuras de linguagem? São recursos usados pelo falante para realçar a sua mensagem, podendo dar a mesma força, colorido, ênfase e beleza nas nossas mensagens, tá bom? Nos nossos textos poéticos, tirinhas, músicas. As figuras de linguagem, elas estão ao redor da gente, tá? Em tudo quanto é texto, em tudo quanto é gênero, ela tá presente, tá? Para dar uma realçada aí na mensagem, tá? Tudo bem? Entenderam? Ótimo. E a nossa vida sem figuras de linguagem? Como seria? Nós temos aqui uma tirinha e a gente tem dois homenzinhos falando. Vejam bem aí. A gente tem um homenzinho de gravata e o outro de cabelo, né? Um sem cabelo, outro com cabelo. E um diz assim: Isaías, quebra um galho para mim? Claro. Que bom, preciso que... Claque. Olha só. O que aconteceu aí? E aí? O homenzinho aí de cabelo, ele entendeu a mensagem? Seria esse tipo de quebrar o galho que ele queria? Ou ele levou o pé da letra no sentido denotativo, que é o sentido do dicionário, né? O que nós podemos perceber aí é que ele não levou no sentido conotativo, que é o sentido figurado das figuras de linguagem. O quebrar o galho aí significa me ajuda, né? Me dá uma ajuda em uma coisa. E ele não. Claro, né? Claque, quebrou o galho, literalmente falando. Literalmente significa ao pé da letra, tá? Se você escutar uma expressão, a pessoa falar, quebrar o galho, literalmente ao pé da letra, realmente lá é quebrar o galho, tá? Me dá uma mãozinha. A pessoa, se for literalmente, a pessoa vai tirar a mão do braço e pegar para outra. Mas dar uma mãozinha tem um sentido parecido de quebrar um galho, né? Ajudar em algo, tá bom? Tranquilo até agora? Então, essa tirinha para mostrar que a vida sem figuras de linguagem seria uma vida estranha, né? Tudo ao pé da letra, mas a nossa vida não é assim. Tranquilo? Então, a gente vai começar agora com a metáfora, tá? Então, o que é uma metáfora? Ela é uma comparação abreviada, tá? A associação de ideias ou características comuns entre dois seres. Nasce por meio de uma analogia e da similaridade e dispensa os conectivos que aparecem na comparação. Então, vocês lembram que a gente dá uma figura de linguagem chamada comparação? A comparação, ela também, como o próprio nome diz, é uma comparação. E a metáfora também faz uma comparação entre coisas parecidas, similares, né? Mas qual que é a diferença? A comparação usa
um conectivo, como por exemplo o como. Ela é tão bela como uma rosa. A diferença da metáfora é que essa comparação faz uma analogia, ela é uma comparação implícita, né? Ela é uma rosa, ela é formosa, estou comparando ela com as características da rosa. Só que é uma comparação aí implícita. Tranquilo? Aí eu trouxe exemplos de metáfora para a gente analisar. Então temos duas tirinhas aí. A primeira tirinha. A Claire terminou comigo. Não sei o que eu vou fazer, cara. Não se preocupe. O mar tá cheio de peixes, se é que me entende. Acho que entendo. Olha lá o último quadrinho da tirinha. O carinha dentro de um carro, dentro do mar. Ele entendeu a metáfora da tirinha? Não, né? Ele levou o pé da letra, assim como a tirinha anterior que nós vimos. O que quer dizer o mar tá cheio de peixes? A moça terminou com ele. Aí o amigo fala, não se preocupa, o mar tá cheio de peixes. Que analogia ele fez aí? Ah, tem mais garotas aí, né, para você namorar. E ele levou literalmente, ele levou o pé da letra, no sentido denotativo. Ele foi lá e enfiou o carro dentro do mar. Tudo bem? Na segunda tirinha, a gente tem aí dois ratinhos, né? A ratinha fala uma coisa romântica. Aí ele fala, meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Ai, aí você tá querendo demais. Onde tá a metáfora aí? Onde tem aí nessa declaração de amor, nessa conversinha entre os dois ratinhos, onde tem uma comparação implícita? Conseguiram localizar? Quem localizou aí no segundo quadrinho, tá certo, né? O meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Ele tá comparando o amor a essa caravana de rosas, certo? Então, nós temos aí uma metáfora. Tranquilo? Dúvidas no PV, ok? Continuando, a gente vai ver a segunda figura de linguagem. A gente vai relembrar a figura de linguagem que é a metonímia, que a gente vive usando, né? E a metonímia, ela tem vários tipos. Só que a gente só vai ver alguns deles nesse momento, tá? Então, afinal, vamos relembrar aí o que é metonímia, que é a utilização de uma palavra por outra, porque mantém elas uma relação constante de contiguidade de sentido, né? Uma relação de sentido, certo? Os principais casos a gente vai ver aqui, dessa utilização de uma palavra por outra, substituição de uma palavra por outra, nos seguintes casos. O autor pela obra, não tá grifadinho aí, mas é o primeiro caso. O autor pela obra, quando a gente usa o nome do autor no lugar da obra, né? Por isso a utilização de uma palavra por outra, mantendo uma relação constante ou contiguidade de sentido. Olha lá. Você já leu Camões? Ao invés de falar, você já leu a obra de Camões, os sonetos que o Camões escrevia? Você já leu a J.K. Rowling? Ao invés de falar, você já leu Harry Potter ou uma outra obra que ela escreveu? Né? Você já leu Tolkien? Ao invés de falar, você já leu Senhor dos Anéis, que é uma obra que o Tolkien escreveu, mas só em livros? Não. Você já ouviu Metallica, por exemplo? Ao invés de falar, você ouviu as músicas Metallica ou uma música, você já ouviu Fade in Black do Metallica, né?
eu vou substituindo o autor pela obra, tá? Você já leu Maurício de Souza, ao invés de falar, você já leu as histórias em quadrinhos do Maurício de Souza, né? Vamos lá, continuando. O efeito pela causa. Respeite as minhas rugas. Eu quero dizer, né? Respeite que eu sou mais velha que você, né? Tudo bem? O continente pelo conteúdo. Ele comeu 2 pratos. Ué, ele comeu 2 pratos de verdade? Ele foi lá e comeu a porcelana do prato? Não, ele comeu o conteúdo do prato, né? O que estava dentro do prato. Ele comeu 2 pratos. Ele comeu 2 vezes a macarronada que estava ali no prato. Ele tomou 2 copos. Ele tomou os 2 copos, seria 2 copos de refrigerante ou 2 copos de água? Então, você usa o que está ali, o continente, pelo conteúdo que está lá dentro do negócio, tá? Ele comeu a panela. A panela, ele comeu todo o conteúdo que estava ali, né? É que esse comeu a panela lembra também uma outra figura de linguagem que nós estudamos, que é a hipérbole, né? Que é o exagero, que a gente vai estudar num outro momento, tá? A parte pelo todo. Não tinha teto aquela família. O que significa não tinha teto? Não tinha casa aquela família, né? Me dá uma mãozinha, que a gente usou o exemplo lá. Não vai dar mão de verdade? Não. Assim como o teto é uma parte da casa, a mão é um pedaço do corpo que a pessoa vai ajudar aí, né? Um exemplo. Ele está jogado na sarjeta. A pessoa não está ali na sala sentadinha na sarjeta, né? A pessoa vive fora, não tem casa. Então, é um pedaço do mundo inteiro, a sarjeta. Tudo bem? Então, a gente viu até agora o autor pela obra, o efeito pela causa, né? Respeito às minhas rugas. As rugas são causadas pela pessoa ser mais velha, né? Me respeite porque eu sou mais velho. A gente viu o continente pelo conteúdo. A gente viu a parte pelo todo. Agora, a matéria pelo objeto. A porcelana chinesa é belíssima, né? Não é a porcelana, que é a porcelana chinesa em si, o vaso de porcelana, né? O prato de porcelana chinesa. Então, ele está generalizando, né? Ele generalizou. Então, a matéria pelo objeto em si. A porcelana chinesa pode ser um vaso, pode ser um prato, né? Pode ser um refratário. Tudo bem? E o que vocês vivem usando, eu vivo usando, a mãe de vocês vive usando, é a metonímia, que é a marca pelo produto. Pacote de Bombril, fazer barba com gilete, mascar um chiclete, né? Pacote de Bombril, não é Bombril, né? Palha de aço. Fazer barba com gilete, lâmina de barbear, né? Não é gilete, é a marca. Mascar um chiclete, a goma de mascar chiclete, a marca. Aí por aí vai, né? Que boa. Mamãe fala, vem no mercado comprar Omo, que boa. Gilete, que mais? Maisena, né? Que é o amido de milho, e por aí vai. A marca fica tão ali, né? Tão forte que a gente acaba usando a marca pelo produto. Isso é uma metonímia. E a gente vive fazendo isso na nossa vida. Tranquilo? Relembraram? Eu trouxe um exemplo aí de metonímia. Aí o menino chega lá, né, pra bibliotecária e diz: eu já li o Machado de Assis, agora eu quero devolvê-lo. Aí ela ressuscitou, né? Aí a graça, né, o humor é que ele realmente trouxe, né, o Machado de Assis, que literalmente falando, né? Mas não, é uma metonímia, né? Eu já li o Machado de Assis, quer dizer, era a obra do Machado de Assis. Mas aí essa charge faz uma gracinha na relação de metonímia de autor pela obra. Por isso o espanto dela de grito ressuscitou, né? Mas ele pode ter lido aí Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, A Cartomante. Ele poderia ter lido a obra do Machado de Assis. Tudo bem? Tranquilo? E a terceira figura de linguagem que a gente vai ver agora é a personificação
ou prosopopeia. Vocês podem ver em questões personificação e vocês podem ver prosopopeia, mesma coisa. Então, essa é uma das figuras de linguagem que eu mais acho interessante, né? Que é dar vida, sentimento dos seres humanos, né? Para animais, objetos, seres inanimados, né? Dar vida aos seres inanimados ou dar características humanas a animais e objetos. Então, coisas que são propriamente dos seres humanos, né? Ou dar vida para aquilo que não tem vida, é inanimado. Isso é personificar, né? A palavra ajuda. Transformar perso vem de pessoa, né? Transformar em pessoa, personificação ou prosopopeia. Que exemplo? Eu trouxe 2 tirinhas. Aí a gente tem uma árvorezinha falando aí, né? Tem uns balãozinhos na árvorezinha dizendo assim: eu detesto sopa, odeio sopa, não suporto sopa. Aí vem o Bidu fica olhando. Aí no próximo quadrinho a gente entende por que a árvore tá dizendo isso, né? Por que a árvore tá personificada aí. Aí ele continua falando, e o pior, continua me dando sopa. A mãe do franjinha tá dando sopa pra ele, não quer comer, ele tá jogando tudo na arvorezinha e ela reclamando ali, né? Ela tá personificada. Quem reclama, quem fala? O ser humano. Aí a gente tem também ali 2 animaizinhos na segunda tirinha. A gente tem uma tartaruga e um passarinho. Aí ele diz assim: às vezes me pergunto por que eu estou aqui. Aí a tartaruga responde: às vezes eu me pergunto a mesma coisa. Você também se pergunta por que está aqui? Eu me pergunto por que você está aqui. Tá lá, né, no casquinho da tartaruga e tal. E por que tem a personificação, a prosopopeia aqui? Quem fala? Né? Os animais, eles falam? Não. Assim como o ser inanimado ali, na outra tirinha, que é a árvore, né, está tendo vida, está falando, a gente também tem os animais aqui na segunda tirinha falando, então isso é personificação. Tranquilo? Pensando, usando tudo isso, a gente vai trabalhar a habilidade 31 do SARESP, que é identificar recursos semânticos expressivos. Antítese, personificação, metáfora ou metonímia em segmento de um texto poético a partir de uma data definição. Nos exercícios do Caderno Aprender Sempre, a gente não tem antítese, tá? A gente só tem a personificação, a metáfora e a metonímia. A antítese, vocês se lembram que é a relação, a ideia oposta, quente e frio, alto e baixo, sol e lua, né? São ideias opostas, não que são antônimas, mas ideias opostas, tá? Então, pensando nisso, a gente vai resolver os exercícios no Caderno Aprender Sempre, volume 2, a sequencial 1. Vocês não receberam esse caderno. Esse caderno, ele só tem online, então eu vou printando para vocês no decorrer, quando a gente for usando esse caderno, para que vocês vão fazendo os exercícios. Aqui, no caso, vocês vão pausando o vídeo, por favor, para poder fazer os exercícios para entregar, tá bom? Então, a gente tem aí uma sensibilização, né? A seguir estão dispostas várias sentenças que constituem metáforas, que é uma figura de linguagem que descreve um objeto ou uma qualidade de uma maneira não literal e ajudar a explicar uma ideia geral sobre algo ou alguém. Então, eu tenho 8, mas vocês vão escolher apenas 4 frases e fazer as ilustrações que representam o que elas expressam. Então, eu tenho aí: a casa deles é uma prisão, seu irmão é um monstro, você é um palhaço, a vida dela é um conto de fadas, seu coração é feito de pedra, sua amiga é uma cobra, nossa, meu relacionamento é um campo de batalha e meu pai é uma fera. Então, você vai escolher 4 dessas sentenças para fazer uma ilustração, um desenho. Ok? Quais vocês quiserem, quais vocês acharem mais interessante. Para o próximo exercício,
eu tenho aí um texto explicativo e para a gente responder algumas questões. Eu tenho o texto Símbolo Universal da Acessibilidade da Organização das Nações Unidas. Então, o que vocês vão fazer? Ler o texto para responder a questão que está ali no próximo slide. Então, quando vocês forem fazer a questão, dá um pause aí para segurar o texto, para ler com cuidado, né? Beleza? Tranquilo? Então, leiam o texto e vocês vão responder aí, ó. Imagem 1. O símbolo criado pela ONU pode ser considerado uma metonímia? Lembram dos tipos de metonímia? Se não lembrar, volta o vídeo lá. Por que esse símbolo aí, olha, gente, é um círculo, algo que parece uma pessoa, né, com os braços abertos, as pernas assim abertas, espaçadas, né? Parece um menininho palito. Relacionando com o texto, responda: o símbolo criado pela ONU pode ser considerado uma metonímia? Explique isso daí. Não é para responder só sim ou não, é para explicar também. Beleza? Tranquilo? Dúvidas me chamam, tá? E eu tenho aqui um poema do Manuel Bandeira, que eu adoro, eu acho ele muito forte, chamado Bicho. Então, a gente tem aí o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Forte, né? Então, pensando nesse poema do Manuel Bandeira, o bicho, a gente vai responder lá, ó. Nas primeiras estrofes do poema, o poeta descreve a presença de um bicho. Que bicho é esse? Então, vamos pensar lá nas primeiras estrofes, nas primeiras estrofes, né? A primeira e a segunda estrofe, porque a gente vai lendo, a gente vai imaginando um outro bicho. A gente tem uma quebra de expectativa aí no último verso. Mas a gente vai pensando em qualquer outro bicho aí. Então, que bicho que a gente vai imaginando, né? Que bicho é esse? B. A revelação sobre o bicho causa qual efeito no poeta, no observador? Comprove com elementos no texto. Então, no poeta, que efeito de sentido? Qual efeito causa nele quando ele revela quem era esse bicho aí? Ali precisamente no último verso. E o C, o poema foi publicado em 1947. Ele é ainda um poema atual? Por quê? Existe ainda essa situação hoje? Ele foi publicado em 1947, 2020, né? Olha quantos anos depois. Esse poema ainda é atual? E por quê? Tá? E para encerrar, a gente tem um poeminha do Manuel Bandeira, chamado Andorinha. E esse dizendo: Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa. Olha lá. O poema apresenta uma figura de linguagem, a personificação, quando características e habilidades de seres humanos são desempenhadas por outros seres. No caso, a andorinha tem fala. Compare os versos: passei o dia à toa e passei a vida à toa. O que eles revelam sobre a vida desses seres? Né? A andorinha passou o dia à toa, né? A pessoa que está falando passou a vida à toa. Né? O que revela sobre a vida desses seres? Respondeu, manda para mim no PV que eu tô aguardando. Beleza? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.